Salve, salve, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, trabalhando com a geometria plana. Nesta aula de hoje, vamos continuar a resolução de exercícios da lista 5, por isso que é a parte 2. O assunto são as relações métricas no triângulo retângulo. E no foco está o Teorema de Pitágoras, um assunto essencial na geometria. Eu sou o professor Claude Wagner e eu vou conduzir este trabalho. E conto com a valiosa e valorosa participação de todos vocês que estão acompanhando esta aula. Então, vamos trabalhar, que tem um serviço bom para ser feito. E aqui a questão número 6. Um caminhoneiro, viajando pelo interior de seu país, chega à cidade A. Então, está aqui o desenho do caminhão na cidade A. Este desenho faz parte do enunciado desta questão. No tanque de combustível do seu veículo, restam somente 10 litros. Vou destacar essa frase. Tá? Isso é o que ele tem no tanque de combustível no momento que ele está na cidade A. Apenas 10 litros. Seu destino final é a cidade D. Então, ele tem que sair do A e chegar na cidade D. Tá? D é o destino final. E as distâncias entre cada uma das cidades estão indicadas na figura. Então, por exemplo, aqui é 30, aqui é 30, aqui é 40. Tudo quilômetros, tá? Somente existem postos de abastecimento aqui na cidade C e na cidade D, tá? Então, aqui na cidade A não tem, na cidade B também não tem. O veículo consegue percorrer 5 quilômetros com 1 litro de combustível. Isso aí é o consumo alto. Eu vou destacar isso aí, tá? Cada litro possibilita com que ele ande 5 quilômetros. Desejando fazer o percurso mais curto possível, qual o percurso? Sair do A e chegar no D, tá? Mas sem ficar parado no caminho, esse é que é o detalhe, o trajeto que ele terá que escolher para ir do A até o D e a distância a ser percorrida serão respectivamente. Aí vem as alternativas. Esse problema, tá? Esse problema, o que deve ser observado é a autonomia que ele tem a partir do momento que ele chega na cidade A. Porque observe bem, eu vou escrever aí. Ele tem 10 litros. Cada litro ele anda 5 quilômetros. Então, 10 vezes 5, ele tem autonomia de 50 quilômetros. Então, no momento que ele chega na cidade A, tá? Ele só pode andar 50 quilômetros até chegar no posto de combustível. Abastece, aí continuaria. Por isso, que se ele for tentar ir direto para a cidade D, passando aqui, né? Sai do A, aí chega no B, ele anda 30. Se do B ele for tentar chegar no D, ele vai parar no caminho, porque aqui teria que andar mais 30. Do A até o D, nesse percurso aqui, dá 60. Então, por isso que eu coloquei a seta no meio do caminho, porque ele só tem 50 quilômetros. Não dá de fazer esse percurso, tá? Sai do A, vai para o B, e do B vai para o D, porque ele vai parar no caminho. Esse percurso não dá. Professor, e se ele for do A até o B, aí ele viu que não dá, aí do B ele procura ir para o posto, que está lá no C. Também não vai dar, tá? Que ele faz 30, aí ele vai ter que andar mais 20, vai parar no meio do caminho, porque do B até o C tem 40, tá? Então, vou apagar tudo. Está claro que o trajeto que ele vai ter que percorrer para ir do A até o D é primeiro passando no posto, que está na cidade C. Para tanto, vamos calcular esta hipotenusa. Aqui é 30, aqui é 40. Destaca. Esse triângulo retângulo, ele é filho do 3, 4, 5. Tá? Aqui é 3 vezes 10, aqui é 4 vezes 10, então isso aqui vai ser 5 vezes 10. Eu comentei essas coisas no final da derradeira aula. Então aqui é 50, tá? Então ele vem daqui até aqui.
Aí ele anda 50 quilômetros exatamente, tá? Ele vai chegar lá o caminhão quase que sendo empurrado no posto, mas dá, tá bom? Então ele faz esse trajeto. Aí depois que ele chegar no posto e abastecer, tá? Aí ele pode completar o seu trajeto por mais 50 quilômetros e chegar no D. Então esse é, nas condições, o trajeto que ele deve percorrer, que é 100 quilômetros fazendo A, C, D. Então, ACD e 100 quilômetros, assinale a alternativa B. Tá bom? Então, toca o barco ou toca o caminhão, que tem mais problemas pela frente. E agora, o exercício 7 da UNB. Duas placas metálicas com os comprimentos indicados são soldados, formando um ângulo reto, como mostra a figura adiante. Esta figura faz parte do enunciado do problema. Aqui tem uma placa retangular e aqui uma placa quadrada, e elas são soldadas, formando essa composição tridimensional, e o ângulo entre elas é de 90 graus. Uma formiga situada inicialmente no vértice A, então a formiga está aqui, move-se ao longo das placas em direção ao vértice B. Então a formiguinha vai caminhar até chegar no B. Muitos trajetos ela pode fazer, mas ela vai seguir o caminho de menor comprimento, tá? Então, de todas as maneiras de sair do A, percorrendo as placas e chegar no B, tá? A formiga vai optar pelo caminho de menor comprimento. Como seria esse caminho? Vamos imaginar? Coloquei aí uma possibilidade. Sai do A, aí chega em algum lugar aqui, num ponto P, aqui da junção das placas, até chegar no B. O problema é aonde está este ponto P, tá? Ponto de interrogação. Veja bem, existe uma maneira conhecida, clássica, de resolver esse tipo de problema, que é quando você tem uma configuração tridimensional, aí você pega um ponto, pega outro ponto, e você tem que caminhar sobre esta superfície e procurar o trajeto de menor comprimento. O segredo, isso é muito comum na geometria espacial, é fazer uma planificação, tá? Que é você pegar essa figura e colocar sobre um plano, planificar, tá? Então, este retângulo é este aqui. E este quadrado é este aqui. É como se estivesse assim, né? Aí eu fiz assim, eu abri, tá bom? Vamos colocar as medidas? Olha, daqui até aqui, acompanha o cursor. É igual a isso aqui, que é igual a 25. Por isso eu vou escrever aqui em cima a 25. E esse outro eu coloquei 60, porque é a soma do 35 com o 25. Então, quando você planifica, você tem um retângulo de 25 por 60. Tá? Agora, olhando para essa configuração, para sair do A e chegar no B, o trajeto de menor comprimento é a linha reta. E aí, essa linha reta, você pode utilizar, você pode calcular observando o quê? Esse triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo. Onde o 25 é um cateto, o 60 é outro cateto e o AB é o que você quer saber. Aplique, por exemplo, o teorema de Pitágoras. AB ao quadrado, 25 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 60 ao quadrado, 3.600. Soma os dois, e aí você vai ter 4.245. Aí você vai ter que extrair a raiz quadrada disso. Você lembra um truque que eu expliquei? Um número que tem 4 algarismos, aí você, se ele tiver a raiz quadrada dele for exata, então você pode pensar o seguinte. Tem 4 algarismos, então a raiz quadrada vai ter 2, é a metade. Tá? E aí você faz uma partição aqui nesse número, coloca um tracinho, aí olha para esse primeiro grupo 42. Aí faz a pergunta, qual é o número, qual é o maior número que é elevado ao quadrado, é menor ou igual a 42? É 6. 6 ao quadrado, 36, porque 7 passa. Tá? Então, o primeiro algarismo da raiz quadrada é 6. Então, vai ser 60 alguma coisa. Como termina em 5, tem que ser 65. Tá? Porque o único número que é elevado ao quadrado termina em 5 é 5. Então, a raiz quadrada desse número
65. Isso eu expliquei, até com detalhes, na derradeira aula, este truque. Então, o AB é igual a 65. Então, faz aí o registro, circula a resposta, 65, tá? Centímetros. Essa aqui é a resposta. Tem uma outra maneira de fazer esse problema, tá? Porque eu falei assim, você pode utilizar o teorema de Pitágoras. Tem outra maneira. Porque esse triângulo amarelo aqui, ele é um triângulo retângulo filho de um outro. Que é esse aqui, ó, o 5, 12, 13. Depois do 3, 4, 5, esse é o segundo mais famoso, que nós comentamos na aula passada, tá? Como que desse aqui, você pode chegar nesse? É só multiplicar por 5. 5 vezes 5, tá? 12 vezes 5, então aqui vai ser 13 vezes 5, que é 65, tá? Esse aqui é um triângulo retângulo, é um pitagórico, tá? Lembra desse conceito da aula passada? Quando a medida de seus lados pode ser expressa por números inteiros. Ele é primitivo. E esse aqui é a mesma coisa, só que ele é secundário, que ele vem deste primeiro, tá bom? Pode fazer assim também. A gente vai comentando as possibilidades e enriquecendo, ampliando o seu campo de visão. Tá bom? Então, vamos caminhar, vamos para frente. E aqui a questão 8. A figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X ao ponto Y, caminhando em um terreno plano e sem obstáculos. Então, ela vem aqui, caminha 20 metros, aí sobe 9 metros, aí depois 17 metros, sobe 6, depois 5. Tá? Ela faz todo esse zigue-zague, tá? Para sair do X e chegar no Y. É o que foi dito até este ponto final aqui da primeira frase. Continue. Se ela tivesse usado o caminho mais curto para ir do X a Y, teria percorrido, tá? Aqui fala que não tem obstáculos. Então, o caminho mais curto para sair do X e chegar no Y, obviamente que é esta linha aí que eu destaquei de vermelho. Este é o caminho mais curto. Eu quero saber a medida dele, tá? Será que é 15 metros, 16 metros, nananã, tá? Essas são as alternativas. O que fazer, tá? Então, o problema é bem tranquilo, a figura faz parte, obviamente, e eu quero calcular essa distância XY, tá? O segmento XY. Eu vou apagar isso que eu quero para mostrar aí como pode ser feito isso. Tem muitas maneiras de fazer esse problema, tá? Eu até te convido a pensar a respeito. Vou mostrar uma maneira, então apaga. Agora eu vou puxar uma linha daqui, ó, tá? Desse segmento aqui de 6, vou dar continuidade a ele até tocar essa linha aqui, onde está o meu cursor. Observe, tá bom? Então, daqui até aqui. Tudo isso é 20. Já estava no enunciado, tá? Aqui é 17, ó, tá vendo? Vai acompanhando o meu cursor. 20 menos 17, por isso que eu marquei 3 aqui, tá? Então, puxei esse pontilhado para poder registrar esse comprimento desses dois pontos, que é 3, dentro disso que eu acabei de explicar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, puxar um pontilhado aqui do Y, até tocar essa mesma linha aqui, tá? Então, tá aí. Obviamente que daqui até aqui, acompanhe meu cursor, tem que ser 5. Então, eu vou marcar 5 aqui, ó, tá? Marquei. Ok? O que mais que eu posso fazer? Acompanhe. Registrar que isso aqui é 15. Por quê, professor? Ué, aqui não é 6? Daqui até aqui não é 9? Então, isso aqui tudo é 15. Tá? Também vou registrar que daqui, onde está o meu cursor, até aqui, é quanto? É 8. É 8? 3 mais 5 é 8. Tá? Então, eu fiz alguns registros, coisas simples. Agora, eu vou trazer para o desenho novamente aquilo que eu quero. Tá? Porque eu tenho um triângulo retângulo, onde isso aqui é 8, isso aqui é 15. Um cateto é 8 e o outro é 15. E de vermelho está o que eu quero. Aí eu coloquei até uma corzinha para facilitar a sua visualização. Cateto 8, cateto 15, quem é a hipotenusa? Vamos chamar o glorioso Teorema de Pitágoras. Xy ao quadrado é 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado.
tá? 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225, soma tudo, 289. Aí eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 17. Esse é o triângulo 8, 15, 17. É um triângulo retângulo pitagórico, tá? Ele não é filho de nenhum outro que a gente tenha pontuado até o momento, não. Mas ele também é importante. É o 8, tá? 15, 17. Destaca a resposta. Letra C. E aí estamos aptos para fazer o próximo. E faremos. E agora o exercício 10. A gente veio numa toada, fizemos continuamente até o 8. Vou deixar o 9 de presente para você, tá? Bem tranquilo. 10. O lampião representado na figura, então obviamente que essa figura faz parte do enunciado da questão, está suspenso por duas cordas perpendiculares presas ao teto. Isso aqui é o teto, tá? Essas são as duas cordas, e aqui tem que ter um ângulo de 90, porque elas são perpendiculares de acordo com o enunciado. Eu vou registrar. Tá aí, tá? Sabendo que essas cordas medem meio e 6/5, tá? Aí ele não falou a unidade, mas obviamente está na mesma unidade. Vamos colocar no desenho. Aí está, tá bom? Aí vem a pergunta. Eu quero saber a distância do lampião, tá? Que é aqui, até o teto. Então, o segmento que vai sair desse vértice e vai fazer 90 graus, tá? Com este segmento aqui. O nome disso é altura. Só a altura é que tem essa propriedade, que sai de um vértice e faz 90 graus com a reta que contém o lado oposto, tá? Esse desenho é um desenho clássico, porque você tem um triângulo retângulo, esses são os catetos, e você também tem aqui um personagem que até o momento não tinha aparecido, que é a altura relativa à hipotenusa, tá? A altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo. É ela que eu estou querendo descobrir. Aqui, diferentemente dos exercícios anteriores, nós vamos ter que usar, para ficar fácil a nossa vida, uma outra relação métrica diferente do Teorema de Pitágoras. Tá? Então, por isso, esse exercício é diferenciado. Mas, eu vou dar um nome aqui para a hipotenusa. Aqui está o ângulo reto, né? Então, esse aqui é a hipotenusa. Quando eu olho para o triângulo grande, vou chamar de A. Eu sei que não é o A que eu quero calcular, é o H, mas eu vou precisar do A. Tá bom? Então, vamos lá usar o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Escreva. Daí, tá? Meio ao quadrado é 1/4, eleva em cima, eleva embaixo. 6/5 ao quadrado é 36/25. Novamente, eleva em cima e eleva embaixo. Então, vai ficar o seguinte. Para somar isso aqui, tem que tirar o MMC, tá? O menor múltiplo comum entre 4 e 25 é 100. Aí vai ser o denominador comum, tá? Para somar essas frações. Aí eu coloquei 100. Aí eu faço aquilo. 100 por 4, 25, vezes 1, 25. 100 por 25 é 4, vezes 36, 144. Soma aqui em cima, 169. Então, A ao quadrado, tá? 169 sobre 100. Aí o A vai ser a raiz de uma fração. Extrai a raiz em cima, extrai a raiz embaixo. Exercício feito para dar certo. Raiz de cima é 13, raiz de baixo é 10. Então, 13 sobre 10. Este é o A. Tá bom? Então, neste problema, eu tenho os catetos, eu encontrei a hipotenusa e eu quero a altura. Como é que eu faço para encontrar a altura? Eu vou apagar essa tela aí, fazer um flashback para a gente lembrar das fórmulas que constituem as relações métricas de um triângulo retângulo. Esta tela estava na aula passada, tá? Aqui tem, aqui no A está o ângulo reto. Então, cateto, cateto e hipotenusa são os principais. Agora, os secundários. A altura relativa à hipotenusa, projeção de um cateto, projeção de outro cateto. Aí tem essas 4 fórmulas. Essa aqui é o Teorema de Pitágoras. Essa aqui diz que a altura ao quadrado é o produto das projeções. Essa aqui diz que
Cateto vezes cateto é hipotenusa vezes altura. E essas duas dizem a mesma coisa aqui. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a projeção daquele cateto. Serve para esse, serve para esse. Tá? Aqui eu tenho que encontrar a altura. Só existem essas duas fórmulas que trabalham com altura. Mas essa aqui não vai dar de usar. Eu não sei as projeções naquele desenho. Por isso que eu vou usar essa aqui. Cateto vezes cateto, hipotenusa vezes altura. Tá? Aí eu também vou comentar que no próximo exercício eu vou trabalhar com essa aqui, ó. Tá? Que diz assim, cateto ao quadrado, hipotenusa vezes projeção. Tá? Então, vamos lá. Essa aqui foi escolhida, ó. Olhe bem para ela. Cateto vezes cateto, hipotenusa vezes altura. Retornei. Eu já coloquei o valor do A aqui que eu encontrei. 13 sobre 10. Então, vamos lá. Eu posso falar cateto vezes cateto, hipotenusa vezes altura. Eu posso falar o contrário. Hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. Tá aí. Tá? Então, hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. Escrevi aqui. Aqui é um produto de fração, multiplica embaixo, multiplica em cima. Vai ficar 6 sobre 10. 10 de cá, 10 de lá. Posso cancelar. Aí fica 13H igual a 6. É só passar o 13 dividindo. 6 sobre 13. Procura a alternativa correta e você encontrará na letra E. Assinale. Tá bom? Então vamos para frente. Tá? Esse aqui deu a oportunidade da gente utilizar uma relação métrica diferente, tá? Do que a gente vem utilizando, que era apenas até o momento o Teorema de Pitágoras. Então, sigamos. E aqui a questão número 11, UERJ. Para construir a pipa representada na figura abaixo pelo quadriláteros A, B, C, D, foram utilizadas duas varetas, linha e papel. As varetas estão representadas pelos segmentos AC e BD. Então, estas são as varetas que dão sustentação para a pipa. Tá? A linha utilizada liga as extremidades A, B, C, D. São os lados desse quadrilátero. E o papel reveste a área total da pipa. Os segmentos AC e BD são perpendiculares em E. Então, vou marcar um ângulo de 90 graus aqui neste ponto E. Observe. Tá? Continua. E os ângulos A, B chapéu C, A, B chapéu C e A, D chapéu C, tá aqui, ó, A, D chapéu C, são retos. Então, vou marcar um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui, ó. Observe. Tá bom? Conforme o enunciado da questão. Se os segmentos AE e EC medem, respectivamente, 18 e 32 centímetros, vou colocar no desenho, determine o comprimento total da pipa, representado por AB mais BC mais CD mais DA. Eu vou colocar umas letrinhas para representar cada um desses lados. Tá? Então, eu quero Azinho, mais Bzinho, mais Czinho, mais Dzinho. É o que eu tenho que encontrar para poder somar e dar a resposta correta deste problema. Então, tudo que estava no texto, eu já transportei para o desenho. O desenho, né, ele faz parte do enunciado da questão, mas tem coisa do texto que eu trouxe para ele. Tá? Uma coisa que eu posso observar é que o segmento AC, tá, ele mede 50 centímetros, porque é 18 mais 32. Qual é o meu plano? Para encontrar, por exemplo, o A e o B, tá? Porque o D e o C, você vai ver que vai ser um vale-brinde. Então, qual o meu plano para encontrar o A e o B? Eu vou observar este triângulo retângulo. Eu tenho vários triângulos retângulos aí, mas eu vou destacar um que vai me levar onde eu quero. É o A, B, C, que é um triângulo retângulo
bem aqui no B, ó. Tá? Eu vou até colocar uma corzinha para destacar esse triângulo. Tá aí, deu uma clareada, para clarear a nossa compreensão. Então, é o A, B, C. Neste triângulo, o A e o B formam um ângulo reto, portanto, são os catetos. O AC, que se opõe ao ângulo reto, de medida igual a 50, é a hipotenusa. Esse BE é a altura, e o 18 e o 32 são as projeções. Tá bom? Então, nós vamos ter que utilizar agora aquela parte das relações métricas que não é exatamente o teorema de Pitágoras. Eu revisei ainda agora e naquelas palavras eu disse, ó, no próximo exercício nós vamos usar a seguinte relação. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção. Então, eu vou destacar o cateto A, aí de vermelho, e vou chamar essa relação para ele no triângulo ABC. Cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção do cateto. Escreva. Tá aí, tá? Então, A ao quadrado, 50 vezes 18. 50 vezes 18, 900. A ao quadrado igual a 900, o A vai ser igual a 30. Tá bom? Raiz quadrada de 930. Aí eu encontrei o A. Agora vamos olhar para o B? Então, corzinha amarela para ele. Mesma coisa. Cateto ao quadrado, hipotenusa, vezes a projeção do cateto. Então, escreva. B ao quadrado, 50 vezes 32. 50 vezes 32, 1.600. B ao quadrado igual a 1.600. Raiz de 1.600, tranquilo, 40. Então, B é 40. Tá? Então, usei apenas uma relação métrica, aquela que fala que cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção do cateto, é a relação número 4, daquelas que eu coloquei. Encontrei o A, encontrei o B. Se eu for para o triângulo ADC e usar o mesmo raciocínio, eu vou concluir que o D é igual ao A e que o C é igual ao B. Né? Então, o triângulo ABC e o triângulo ADC, eles são congruentes. Por isso que aqui vai ser vermelho, o D vai ser igual ao A, e aqui vai ser amarelo, o C vai ser igual ao B. Eu vou escrever isso. Tá? Ok? O que eu quero? Eu quero a soma dos lados desse quadrilátero, tá? Que é a linha da pipa, de acordo com o texto. Então, vai ficar A mais A, 2A. B mais B, 2. Escrevi. Quem é o A? 30. Quem é o B? 40. Coloca. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 40, 80. Soma. 140. Destaca. Acabou. Tá? Então, esse aí foi o exercício 11 da UERJ. Vamos para frente. Chegamos, então, à derradeira questão desta aula de hoje. E desta lista 5, tá? Nós fizemos quase que a totalidade. Só não fizemos um exercício que ficou para você. É uma lista importante. Questão número 12 da Escola Superior de Ciências da Saúde, aqui do Distrito Federal. Um sistema usado para a sustentação da perna fraturada de um paciente. Está aqui o paciente com a sua perninha fraturada, sendo suspensa. Tá? É formado por um cabo, 3 roldanas. Isso aqui é uma roldana, ó, R3, R2 e R1. Tá? São roldanas. Conforme ilustra a figura abaixo. Ainda tem esse peso aqui. Tá? Então, a perna do paciente, tá, é suspensa pelo cabo. Aí o cabo vem, passa por essa roldana, passa por essa roldana, passa por essa roldana e aqui tem um peso. Tá bom? O cabo está conectado ao peso no ponto A, já comentamos. E a perna do paciente no ponto B, já comentamos. Na figura, o segmento de reta, isso que é importante, hein? O segmento de reta que passa por BR1, olha o cursor, vai vendo o cursor. Este segmento, ele é perpendicular ao segmento de reta que passa por BR3 e por R2A.
Então, este segmento é perpendicular a esse e é perpendicular a esse, de acordo com o texto. E para fixar, eu vou colocar no desenho. Então, aqui nós temos 90 graus e aqui nós temos 90 graus. Está no texto. Continua. E os triângulos ABR1, olha o cursor passeando, e BR1R3, olha o cursor, são semelhantes. Tá? Olha, semelhança, assunto de uma lista anterior presente nesse problema. Que é importante aquela lista também. Aí eu vou colocar uma cor para os dois triângulos que são semelhantes. Observe. Colorir. Tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que o comprimento total do cabo. O que é o comprimento total do cabo? É o BR3, R3, R2, R2A. Aí quer saber qual dessas alternativas que, né, dá este valor. Ok? Tudo que estava no texto eu já trouxe para esse desenho. O desenho faz parte da figura, tá? Então eu fiz esse enriquecimento. Mas tem coisas que não estão no texto, mas que estão aqui também, ó, nessa caixa que contém a figura. Tem que interpretar. Por exemplo, AB é igual a R2, R3. Aí eu vou colocar uma cor para destacar essa informação. Coloquei de vermelho. Então, este segmento é igual a este segmento. O que mais? O BR1 mede 1 metro e o AR1 mede meio metro. Então, eu vou colocar e coloquei. Tá bom? Então, agora já coletei todas as informações. Agora tem que trabalhar para encontrar o comprimento desse cabo. Quando o aluno olha para esse desenho, tá? E ele tem esse segmento vermelho, congruente a esse aqui, ele pode até se perguntar, professor, será que o BR3 é congruente ao AR2? É, tá? É. O aluno intuitivamente pode até perceber isso, mas eu vou dar uma explicação, tá bom? Porque afinal de contas, isso aqui é uma aula, nós temos que ter essa responsabilidade de explicar as nuances do problema. Então, por que que o BR3 é igual ao R2? Vou colocar aí do lado uma explicação. Observe. Essas duas retas azuis representariam as retas que contêm o BR3 e o AR2, tá? Esse segmento aqui, ó, que é perpendicular às duas, é esse aqui. Bom, como esse segmento é perpendicular às duas, então elas têm que ser paralelas. Então, com certeza, o BR3 é paralelo ao AR2. Ok? Aí eu vou colocar aqui os segmentos vermelhos aqui. Tá bom? Então, tá aqui. Segmentos vermelhos. Aí, essa linha perpendicular, eu posso colocar um clone dela aqui, ó, onde está passando o meu cursor. Aí, essa figura aqui é um retângulo, ó. E no retângulo, os lados opostos, tá? Eles são congruentes. Então, coloquei a mesma cor. Aí eu tenho esse triângulo retângulo e esse triângulo retângulo. Nesses dois triângulos retângulos, eles têm em comum um cateto e uma hipotenusa. Um cateto e uma hipotenusa. Tem as mesmas medidas. Então, forçosamente, esse cateto, ó, meu cursor, vai ter que ser igual a esse. Por isso eu coloquei os dois com a cor amarela. Agora, observe o seguinte detalhe. Esse segmento todo, que é o azul mais o amarelo, vai ter que ser igual a esse segmento todo, que é o azul mais o amarelo. Ó. Esses dois lados são congruentes, pertencem ao retângulo. Então, este segmento é congruente a esse segmento. Então, é por isso que o BR3 é congruente ao AR2. Eu estou te mostrando por que isso é verdade. E sendo verdade, eu vou colocar os dois com a mesma cor, tá? Esse aqui eu não vou precisar mais, daqui a pouco a gente tira, tá? Aqui verde, para simbolizar que tem a mesma medida. De forma que essa figura toda aqui é um paralelogramo, que os lados opostos são paralelos e congruentes. Ok? Agora, vamos trabalhar com uma coisa que foi dita aí. Foi dito
que esse triângulo aqui, olha o meu cursor pequeno, é semelhante a esse aqui, olha o meu cursor passeando por esse triângulo. Então, esse aqui é semelhante a esse. O que quer dizer que eles são semelhantes? Que os ângulos que estão presentes em um estão presentes no outro. Ok. Outra coisa, tá? Que a proporção que aparece em um também aparece no outro. E olha a proporção que aparece no pequeno. Isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. Você tem que um cateto é o dobro do outro. Então, essa proporção tem que aparecer no grande. Então, esse verde, que é o cateto do grande, vai ter que ser o dobro desse outro cateto, que é 1. Então, aqui só pode ser 2. Anotei e apaguei o que eu não preciso mais. 2. Então, estou perto de encontrar o comprimento do cabo, que é o que ele quer. Aqui é 2. Isso aqui tudo é 2. Tá faltando só isso aqui, ó. Que é igual a esse, ó. Mas aqui eu posso chamar de x e usar nesse triângulo o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é 1 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25 mais 1, 1,25. Então, o x vai ser a raiz de 1,25. Não é exata, tá? Se você imaginar 125, qual que é o número que é elevado ao quadrado chega mais perto de 125? É o 11. Que 11 ao quadrado é 121. Então, isso aqui daria 1,1 aproximadamente. Com isso, você até resolve a questão, tá? Eu vou colocar uma aproximação melhor. 1,12. Esse é o x. Então, meus amigos, o que é que eu quero? O comprimento total do cabo. O que é o comprimento total do cabo? É 2, mais o vermelho, que é 1,12, mais esse outro, esse verde, que é 2. Então, é o verde, mais o vermelho, mais o verde de novo. Por isso que eu escrevi 2, mais 1,12, mais 2. E dá 5,12 metros. Passa para centímetros, 512 centímetros. Qual é a alternativa correta? Letra D. Superior a 500 centímetros e inferior a 520. Então, fechamos a lista número 5. Não temos tempo para mais nada. Na próxima aula, vamos avançar com o conteúdo da geometria plana. Grato e até mais.